Tudo bem, tudo bem. Vamos prosseguir e chamar o caso de o Estado contra Rebeca René Aro. Número do processo FERI 25048082. Advogados, por favor, anunciem suas presenças. Bom dia, meritíssimo. Bom dia. Bom dia, meritíssimo. Julian Robinson pela acusação. Certo, bom dia a todos vocês. Então, estamos aqui hoje para uma audiência preliminar, mas entendo que as partes resolveram a questão nesse meio tempo. Isso está correto? Isso mesmo, sim. Meritíssimo. Tem uma cópia do acordo de confissão aqui. Eu entendo que, de acordo com os termos do acordo de confissão, as partes vão pedir para alterar a denúncia. Isso está correto? Sim, meritíssimo. Acusações 3, 4 e 5. 4, Desculpe, 4. 5 e 6. A acusação 4 será uma violação do artigo 273-A do Código Penal. Anexada a essa acusação estará uma alegação de acordo com o artigo 1202.7, subdivisão B, por causar lesão corporal grave a uma criança menor de 5 anos. E a acusação 5 será uma violação alterada do artigo 192, subdivisão B, do Código Penal, homicídio culposo. E então a acusação 6 será uma acusação alterada, a acusação 6 alterada será uma violação do artigo 32 do Código Penal, favorecimento pessoal após o homicídio. Você tem alguma data específica para essas acusações? Sim, as acusações 4 e 5 terão o mesmo intervalo de datas que está na denúncia alterada atual. Acusações 1, 2 e 3. Para a acusação 6 de favorecimento pessoal, o intervalo de datas é de 5 de agosto até 22 de agosto de 2005. Tudo certo? Alguma objeção da defesa às modificações e acréscimos? Sem objeção, abro mão da leitura formal e peço que renunciem à leitura formal da acusação. Peço que por hora não registrem resposta às acusações. Tudo bem. O tribunal aceitará e registrará a declaração de não culpado para todas essas acusações. Tudo bem, então, a menos que haja mais alguma coisa, vou seguir em frente e considerar o último horário. Sim, meritíssimo, sim. Tudo bem, este é o Harold. Bom dia para você. Tudo bem. Então, pelo que entendi, parece que você fez um acordo com o Ministério Público. De forma bem geral, não vou entrar em todos os detalhes neste momento, mas só quero ter certeza de que você entende os termos gerais do acordo. Então, de acordo com esse acordo que você fez com o Ministério Público, parece que você vai se declarar culpado de uma acusação de colocar uma criança em perigo com agravante de lesão corporal grave. Também há outra acusação de homicídio culposo. E, por fim, uma acusação de favorecimento pessoal. Juntas, essas acusações somam uma pena total, de acordo com seu acordo com o Ministério Público, de 12 anos e 8 meses. Em troca, entre outras coisas, o Ministério Público vai retirar as outras acusações contra você, incluindo a acusação de homicídio. Eu sei que esses não são todos os detalhes do seu acordo com eles, mas esse é o entendimento geral. Essa é a sua compreensão geral do acordo com eles? Sim. Sim, meritíssimo. Certo. Então, eu tenho um documento aqui. Ele tem algumas iniciais no lado direito, assim como no verso e algumas assinaturas. São suas iniciais e assinaturas? Sim, meritíssimo. Ok, você entende que este acordo aborda alguns dos direitos e consequências de você se declarar culpado hoje? Você entende isso? Sim, meritíssimo. Um deles é o seu direito de ter um julgamento, onde 12 jurados terão que concordar, além de qualquer dúvida razoável, que a promotoria cumpriu com o seu ônus da prova. Você entende isso? Sim. Meritíssimo. E ao concordar em se declarar culpado, não haverá julgamento. Você renuncia ao direito de ter um julgamento por júri e, em vez disso, será sentenciado pelo tribunal. Você entende isso? Sim. Meritíssimo. Antes de assinar e rubricar este formulário, você teve a oportunidade de passar por todos os direitos mencionados nele? Sim, meritíssimo. Você teve a oportunidade de discutir tudo com seu advogado? Sim, meritíssimo.
Você entende isso? Além do direito que você está abrindo mão de ter um julgamento, um dos outros direitos que você estará abrindo mão é que, se você não for cidadão dos Estados Unidos, se você se declarar culpado, sua condenação quase certamente terá um impacto na sua capacidade de permanecer neste país. Você entende isso? Sim, meritíssimo. Você entende que um dos direitos que você estará abrindo mão é possuir, ter ou ter acesso a qualquer arma de fogo, munição, apetrechos, qualquer coisa desse tipo? Você entende isso? Sim, meritíssimo. Você precisa de mais tempo para conversar com seu advogado sobre qualquer coisa, incluindo os direitos que você estará abrindo mão, qualquer coisa, antes de se declarar culpado hoje? Não, meritíssimo. Alguém está forçando você ou alguém próximo a você, exercendo alguma pressão sobre você ou alguém próximo a você para que você se declare culpado hoje? Não, meritíssimo. Você está se declarando culpado porque de fato fez o que o Ministério Público alega que você fez? Sim, meritíssimo. Tudo bem. Senhor Robinson, o senhor pode preparar uma base fática para ser apresentada em tribunal? Senhor e senhor. Me desculpe, senhor Smith. Claro, você quer que eu apresente uma fundamentação fática? Sim, senhorita Harrow, então vou pedir para o promotor ler agora uma fundamentação fática. E basicamente o que isso significa é que eles acreditam que podem concluir que este caso é digno de ir a julgamento. Preste atenção ao que ele disser, pois depois perguntarei se você acredita que o Ministério Público pode concluir tudo isso, além de qualquer dúvida razoável, e se o caso merece ir a julgamento. Excelência, eu proporia uma estipulação sobre os fatos das declarações ao grande júri. Isso é aceitável para o Ministério Público? Quanto a isso, absolutamente, especificamente sim, meritíssimo. Certo, e o tribunal aceitará a fundamentação fática. Tudo bem. Tudo bem, senhorita Harrow, como você? Você se declara quanto à acusação 4, que envolve a violação do Código Penal, seção 273, a subseção A, que é colocar uma criança em perigo, culpada ou inocente. Sim, meritíssimo. Você admite ou nega a violação sob o Código Penal, seção 122.7d, que é conduta que resultou em lesão corporal grave? Você admite ou nega essa alegação? Como você se declara em relação à acusação 5, que imputa a violação da seção 192b do Código Penal, que é homicídio culposo, culpado ou inocente? E, finalmente, como você se declara em relação à acusação 6, que imputa a violação da seção 32 do Código Penal, que é ter agido como cúmplice após o crime, culpado ou inocente? Sim, meritíssimo. Tudo bem, o advogado concorda? Sim, eu concordo. Advogado, lembrei agora. Pelos termos do acordo, o réu também estaria concordando e admitindo um dos fatores agravantes. Isso está correto? Sim, meritíssimo, e isso está especificado no acordo de confissão. O formulário de confissão, na seção de sentença, na última linha logo acima dos créditos. Há uma admissão ao 4.421, acredito. E por fim, senhorita Harrow, você admite ou nega o fator agravante conforme a regra 4.42183 das regras do Tribunal da Califórnia, que diz que a vítima, Bebedoi, era particularmente vulnerável? Você admite ou nega? Sim. Meritíssimo. Algum advogado concorda? Eu concordo. Tudo bem, então, após examinar diretamente a ré, o tribunal conclui que ela compreende a natureza das acusações contra ela, as consequências de sua confissão e que sua confissão é livre e voluntária e que ela renunciou consciente e inteligentemente aos seus direitos.
O tribunal aceitará e registrará suas confissões de culpa e admissões. Tudo bem, então entendo que, conforme o acordo, as partes querem prosseguir direto para a sentença. Sim, meritíssimo. Nós renunciamos ao prazo para a sentença e ao encaminhamento ao serviço de probation e à elaboração de um relatório de probation. Solicitamos a sentença imediata, sem demora. Tudo bem. Não vou interromper. Gostaria de um reconhecimento oral da renúncia aos direitos recursais, que é um dos termos do acordo de confissão. Isso está correto. Eu informei a senhorita Haro sobre seus direitos recursais, fiz isso com o consentimento dela e confirmei oralmente a renúncia desses direitos recursais no verso desse formulário, na segunda página. Tudo bem, obrigado. Senhorita Haro, então, sob os termos do acordo de confissão que você fez com o Ministério Público, em troca dos benefícios previstos nesse acordo, um dos direitos que você estará abrindo mão é a sua capacidade de recorrer de qualquer decisão tomada por este tribunal, não só hoje, mas também em procedimentos anteriores. Você entende isso? Sim, meritíssima. E você concorda em abrir mão do seu direito de recorrer de qualquer decisão que tenha sido tomada pelo tribunal nos seus processos criminais? Sim, meritíssima. Você quer intervir? Certo. Então, o tribunal também conclui que a ré renunciou de forma consciente, voluntária e inteligente ao seu direito de apelar. Tudo bem, advogado. Estamos prontos para passar para a sentença agora? Tenho uma breve declaração antes da sentença, se o tribunal permitir. Sim, pode prosseguir. Em uma sentença típica de homicídio, este seria o momento para a família da vítima falar a este tribunal sobre quem era a vítima e qual será o impacto da ausência dela em suas vidas. Isso, de forma evidente, não vai acontecer neste caso. Isso não vai acontecer porque as duas pessoas que deveriam ser os maiores defensores e protetores de Emanuel são as únicas responsáveis por seu assassinato. Por outro lado, Emanuel não morreu sem defensores. Gostaria de ressaltar a este tribunal que sua sala de audiências está cheia de membros da equipe de homicídios do xerife de San Bernardino. São as únicas pessoas que buscam a verdade sobre a vida de Emanuel e seu assassinato desde que Rebecca Haro ligou para o 911 em agosto passado. Só eles têm tentado trazer o corpo de Emanuel para casa e lhe dar um pouco de paz. Mesmo hoje, se Rebecca ou seu marido encontrassem em si mesmos a disposição de nos revelar a verdade sobre onde está o corpo de Emanuel, esta equipe está pronta para ir imediatamente buscá-lo. Quero que este tribunal entenda que Emanuel tinha pessoas que se importavam com ele. Elas simplesmente não vão se pronunciar neste tribunal esta manhã e não serão seus pais. Quero registrar que, para qualquer análise futura deste acordo de confissão, esta resolução reflete o que acredito que as provas mostram sobre os meses, semanas e dias antes do assassinato de Emanuel. Jay Caro foi condenado em novembro a 32 anos à prisão perpétua por seus pecados por ação. Ou seja, foi ele quem tirou a vida de Emanuel com as próprias mãos. A confissão e sentença de Rebecca Haro hoje refletem seus pecados por omissão. Embora não tenhamos provas de que ela pessoalmente tenha agredido ou sacudido o filho, as evidências mostram claramente que ela repetidamente e de forma consistente escolheu não intervir em favor do filho, apesar de sua evidente e acelerada deterioração física. Ao não intervir, ela permitiu ou até facilitou a morte de Emanuel. Esta ré tinha uma responsabilidade legal e moral como mãe de Emanuel e ela falhou nesse dever. E é por isso que ela está aqui. Por fim, essas 3 acusações às quais ela se declarou culpada hoje não refletem o mesmo curso de conduta. O abuso infantil que resultou em graves lesões corporais ao pequeno Emanuel, de 7 meses, reflete sua conduta nos dias e semanas anteriores à morte de Emanuel. A acusação de homicídio culposo reflete sua conduta nos momentos que antecederam a morte dele. E a acusação de favorecimento pessoal reflete sua conduta após a morte de Emanuel, quando mais uma vez, em vez de agir como mãe, ela escolheu se fazer de vítima. Com isso encerro minha fala. Obrigado, advogado. Existem declarações sobre o impacto do crime? Nada mais. Tudo bem. E as pessoas já foram intimadas no processo? Sim, sim.
Senhor Moore, há alguma declaração que a defesa gostaria de fazer? Não neste momento, meritíssimo. Tudo bem. O tribunal, tendo considerado os fatos conhecidos pelo tribunal, acatará o acordo firmado entre as partes. Quanto à quarta acusação, o tribunal sentenciará o réu a 6 anos de prisão, seguido de 5 anos pelo agravante de lesão corporal grave. Quanto à quinta acusação, o tribunal sentenciará o réu a 1 ano de prisão. E, por fim, quanto à sexta acusação, o tribunal sentenciará o réu a 1/3 da pena intermediária, que é de 8 meses. Deixe-me voltar um pouco. Quanto à quinta acusação, a sentença de 1 ano também é legalmente exigida, 1/3 da pena intermediária. Isso resultará em uma sentença total de 12 anos e 8 meses. Todas as acusações serão cumpridas consecutivamente. Quanto ao crédito pelo tempo já cumprido, parece que as partes aqui concordaram em 323 dias que compreendem 323 dias de crédito total, que compreendem 281 dias de tempo efetivamente cumprido, assim como 42 dias de crédito por bom comportamento. Isso está correto? Correto. Isso é calculado pelo Serviço de Liberdade Condicional do Tribunal. Sim, meritíssimo. Tudo bem, então o tribunal concederá crédito pelo tempo já cumprido nesse valor. Deixe-me apenas revisar brevemente. A sentença no quarto ponto é a pena alternativa conforme acordado pelas partes. Tudo bem, então, senhorita Haro, como expliquei anteriormente sob os termos do acordo de confissão e sua condenação, você não poderá possuir ou ter qualquer arma de fogo, munição ou qualquer acessório relacionado a isso. Você entende? Sim, meritíssima. E que constem nos autos as renúncias. E uma certificação do Serviço de Liberdade Condicional comprovando a ausência de armas de fogo no Estado. Obrigado. E vejo isso nos autos e só quero confirmar isso também. Tudo bem. Advogado, quanto às multas e taxas, as partes abrem mão do acordo sobre as multas e taxas. Sim, meritíssimo. E eu pedi uma constatação sobre isso, que a senhorita Haro está atualmente na prisão devido à sua situação atual e que sejam dispensadas ou suspensas tantas multas e taxas quanto possível. Alguma objeção? Isso é por parte da promotoria. Nenhuma. Tudo bem. Diante da situação financeira apurada da parte ré, o tribunal isentará todas as multas e taxas que tenha autoridade para dispensar. Então, quanto às multas e taxas que o tribunal não tem a capacidade de isentar, eu vou propor isso. Senhor Moore, o senhor concorda com isso? Sim, certo. Também informei a senhorita Haro que há um valor a ser determinado para a restituição, conforme exigido por lei, e que ela tem o direito de comparecer caso haja alguma restituição que lhe seja aplicável por este tribunal. Certo. Obrigado por isso. Portanto, o tribunal irá impor a restituição em um valor a ser determinado. Se houver alguma questão sobre isso, então o tribunal manterá a jurisdição para julgá-la. Tudo bem. E então há algum pedido por parte do Ministério Público em relação às demais acusações? Vamos arquivar as demais acusações. Acusações, tudo bem. O tribunal irá arquivar as demais acusações no interesse da justiça a pedido do Ministério Público. Algo mais por parte da defesa? Não, meritíssimo. Não. Tudo bem, tire isso. Hora de agir. Tudo bem.
bem, tire isso. Hora de sair da sala de audiência.